olha só o que tem por aqui hoje. Carro de família ou super esportivo? Testamos o Audi RS6 Avante. Tudo igual, só que não. Tem comparativo na área com o Chevrolet Tracker e o Hyundai Creta. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Web Motors TV. E já trazendo esse carro super esportivo, mas que diz que é pra família também, né? Audi RS6 Avante. Quando você vai comprar um carro, você sempre se divide entre razão e emoção, não é mesmo? E quando você tem esse melhor dos dois mundos num modelo só? Sim, esse é o nosso teste de hoje, o Audi RS Avante. São 25 anos de história e, claro, se eu estou falando de um RS, o design tem agressividade, traz essa esportividade. Olha só o tamanho dessa entrada de ar. Significa, ó, que tem potência aqui debaixo do capô. Mas daqui a pouquinho eu falo. Aqui também entradas de ar para arrefecer, esfriar os freios. E faróis aqui, ó, Matrix, que são aqueles faróis que eles se movimentam de acordo do lado que você vai fazer a curva, se é da esquerda ou da direita, ele movimenta para iluminar todinha a estrada. E aqui, ó, ele também tem farol alto adaptativo. Quer dizer, tá muito escuro, ele clareia mais. Tá mais claro, ele diminui a intensidade. Esses faróis aqui, ó, conseguem iluminar até quase 1 quilômetro de distância. Nada mal, hein? A lateral eu gosto sempre de destacar essa linha da cintura bem alta com as janelas mais baixas. De novo, agressividade, esportividade no carro. E olha só essa roda. Sim, para ter esse desenho lindo, tem que ser uma roda diamantada. E o disco? Nesse modelo que a gente está testando hoje, são 22 polegadas. Olha o tamanho aqui dela. Mas, normalmente, ele vem com 21 polegadas. E, claro, se a gente está falando de uma Station Wagon, você espera muito espaço aqui atrás. Para abrir o porta-malas, pode ser 2 toques aqui na chave. Como o meu diretor Rhodes fala, na base da capoeira, aqui no sensor embaixo do pé. Ou então, manualmente mesmo. A chave tem que estar por perto, tá? Agora, dá uma olhada nisso daqui. Sim, essa capa aqui do porta-malas, ela recua na hora que você abre. E aqui o que eu gosto sempre de destacar, não tem degrau. Pra gente que é menininha, carregar peso, colocar uma mala, carrinho de bebê, porque esse sim é um RS, mas também é um carro de família, tá bom? Será? Para colocar as coisas aqui atrás, facilita muito a vida. E para fechar, claro, automaticamente no aperto de um botão. Bom, falar de acabamento aqui, dá só uma olhada. Por onde você olha a fibra de carbono, é fibra de carbono. Aqui, olha, no painel você tem bastante couro, assim como nos bancos. Aliás, falando de bancos, os 2 bancos aqui tem ajuste elétrico, pode ser para frente, para trás e até também aqui ainda tem ajuste de lombar. Por onde você olha, o acabamento é impecável. Dá só uma olhada nessa tela aqui em Black Piano, que parece que ela se estende até o final do painel, né? São 10 polegadas e as funções super, extremamente responsivas. E olha só que interessante que eu acabei de descobrir agora, ó. Na hora que você segura um pouquinho mais no ícone aqui do multimídia, ele vibra. É para saber que você tocou em alguma coisa. Interessante, né? Aqui, ar-condicionado nessa tela menor e de 4 zonas. E na frente do motorista, todas as informações necessárias. E ali, ó, no para-brisa, head-up display. Tudo pensando sempre na segurança do motorista. Agora, defeitinhos também temos. Aqui, olha, você tem 2 porta-copos, coloca a chave dentro, mas aqui, nesse baú que eu achei que ia poder caber bastante coisa, afinal, esse é um carro esportivo? É, mas também é um carro com um quê
de família, né? E que de família você tem que ter espaço para guardar um monte de coisa. Aqui, olha, ele é bem raso. E as entradas USB-C estão aqui dentro também. E só tem entrada USB-C, tá bom? Primeira vez a bordo desse carro aqui. Estou numa estradinha vicinal, por enquanto não está dando para acelerar muito, afinal de contas é um RS. Mas eu diria que esse carro, no mínimo, ele é bipolar. É para família? É, mas com a pegada totalmente esportiva. O banco mesmo aqui, ó, ele me abraça, ele junta aqui, que é para eu não ficar escorregando de um lado para o outro, porque significa que se ele vai acelerar, ele tem que me deixar bem segura. E esse carro tem segurança para tudo quanto é lado. Ele tem aviso de troca de faixa se você não dá seta. Ele tem o head-up display aqui na frente, que te traz as informações básicas, por exemplo, como velocidade. E esse ronco é sensacional. Também são duas bocas enormes ali para deixar escapar, né, o calorzinho aqui do motor desse carro. Que, aliás, é um motor V8 de 600 cavalos de potência e torque na casa dos 80 quilos. É uma cavalaria que tem ali na frente. E aliado isso, à suspensão e ao câmbio que tem 8 velocidades, o carro fica delicinha se você quiser dirigir com a família. Mas ele também fica envenenado se você quiser dar umas aceleradas. E se você quiser deixar o carro mais interessante ainda, ele tem 2 modos de potencializar a velocidade ou a experiência do motorista. O modo RS1 e o modo RS2. E onde que você aciona? Aqui, ó, no volante. É engraçado que na hora que você coloca o modo RS aqui no carro, vem um recadinho aqui, ó. Utilizar a função apenas em circuitos de corrida fechados. Aparece esse aviso aqui no painel e o painel fica mais envenenado, fica vermelho. E claro, quando você coloca no modo RS, a suspensão fica ainda mais rígida, o volante mais duro e, obviamente, o giro aumenta. Olha! Que legal! Ele de repente enche o motor e bum, dá uma... sensacional! A suspensão desse carro aqui tem um trabalho super interessante. Ah, lembrando, claro, que ele é um Audi RS Avant 4, porque ele tem tração integral nas 4 rodas. E na hora que você vai fazer as curvas, por exemplo, a suspensão equaliza o peso que está indo em cada roda, para deixar o carro bem grudado no chão. Inclusive, na hora que você vai fazer curvas, ele tem também uma tecnologia bem interessante. Ele consegue virar em até quase 5 graus o eixo traseiro para o carro ficar bem agarrado mesmo, ficar bem colado. E pela bagatela de quase R$1.200.000, esse modelo pode estar na sua garagem. É bipolar? É, mas é uma delícia esse carro. Gente, a gente se vê no nosso próximo vídeo, hein? Tchau! Um super comparativo de SUVs na sua tela. É daqui a pouco, hein? É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte,
Eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. Novos e seminovos você encontra na Manecar Veículos em Porto Belo. São 34 anos de experiência. Aqui você encontra um estoque diversificado, taxa de juros diferenciada, atendimento PCD, CNPJ e produtor rural. Sistema leve trás e vendas online pelo www.manecarveículos.com.br. Na Manecar só anda a pé quem quer. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Com 77 anos de mercado, a DM Auto Chevrolet oferece mais de 100 veículos da melhor qualidade. A loja conta com uma oficina mecânica, funilaria, peças e showroom com uma variedade de opções para você sair de carro novo. Estamos localizados na Avenida Getúlio Dornelles Vargas, 2790, no bairro Passo dos Fortes, Chapecó. DM Auto Chevrolet. Emoção sobre rodas. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Estamos de volta e agora com esse comparativo selecionado só para quem está pensando em comprar um SUV médio, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta. Em 2022 foi o seguinte que aconteceu. As pessoas procuraram por SUVs econômicos e completos e acabaram encontrando no Tracker uma resposta. Esse cara aqui hoje está na versão Premier, a mais completa de todas com motor 1.2.
Só que agora em 2023 o jogo está virando para esse cara aqui, Hyundai Creta, na versão Platinum Plus, com teto solar, também completinho. Mas a pergunta que fica é a seguinte: qual desses dois é o SUV que você vai levar para casa? Aqui dentro do Tracker, tudo é muito mais simplificado, mas não chega a ser ruim, não chega a ser um problema. Vou te mostrar. A Chevrolet colocou um acabamento que parece emborrachado aqui em cima, mas ele é firme, ele não é soft touch. É um acabamento que imita um pouco de borracha, mas não é plástico. Então você tem bastante plástico rígido por aqui, como, né, lá naquele carro, mas não tão explorado aqui no sentido de acabamentos, qualidade, etc. Parece simples demais para um carro dessa faixa de preço. Veja que os bancos são bem construidinhos, bem costuradinhos, mas tem uma superfície bastante lisa, não tem furinho, não é muito rugoso. Ele é super flat, parece muito simples, mas ao mesmo tempo dá um visual bastante clean. O legal é que você tem um volante com base achatada, bem compacto, muito bonito inclusive, emprestado do Onix também. O cluster central é todo analógico. Tem uma telinha de 3,5 polegadas ali, mas que já está datada, você já sente que está um negócio mais antigo, já poderia ter sido atualizado. Um pouco aqui à lateral a gente tem o MyLink e tem essa tela digital bacana com botões físicos aqui, mas ainda ela não tem uma resolução tão clara como no Hyundai, que vocês vão ver um pouquinho lá na frente. Poderia ser melhor, mas assim, atende no dia a dia. Um pouco mais abaixo a saída de ar-condicionado, os botões de alerta, Easy Park, o sensor de ré, controle de estabilidade, e um pouco mais abaixo ainda, perto do câmbio, você tem o ar-condicionado, que é digital, de uma zona, com função automática, exatamente como no Creta, mas que aqui fica um pouco mais abaixo ainda. Aqui temos o carregador sem fio para celular, que é muito bom. Você coloca aqui no meio o seu celular, se ele tiver essa função, e recarrega sem fio. E aqui o destaque do MyLink. O Apple CarPlay e o Android Auto desse cara são sem fio também. Um pouco mais abaixo a gente tem a manopla de câmbio, e aqui eu acho que tem uma mancada que a Chevrolet ainda aplica nos carros, que é essa chavinha seletora de velocidades por botão aqui na própria manopla, que tem uma usabilidade muito complicada. E outra mancada, que eu acho que é uma mancada para um carro desse preço, é ainda ter um freio de mão manual, enquanto na concorrência a gente já tem freio de mão elétrico. E aqui dentro do Creta é onde você percebe que você tem um carro muito melhor acabado. Ele também usa plástico, como no Tracker, só que a Hyundai aqui aproveitou texturas, acabamentos, até cores diferentes para te entregar uma experiência melhor. Você já nota aqui que o volante tem uma pegada animal, ele usa materiais para o revestimento dele mais nobres, bem mais interessantes, tem os pedal shifters, tem controles de rádio, piloto automático, regulagem do som, muita coisa aqui. Ele é bem bacana e tem um diâmetro mais compacto. Então, assim, a experiência básica do carro, do primeiro momento que você entra aqui, esse carro é bem melhor acabado. Já aqui no meio, você tem o que a Hyundai chama de Super Vision Cluster, que tem um layout que me lembra um pouco a Tucson, assim que ela chegou aqui no Brasil, aquela mais antiga. Você tem o velocímetro no meio, o contagiros à esquerda, o mostrador de combustível e temperatura do motor do outro lado, mas a tela central de 7 polegadas é completamente digital e te mostra muita informação, tanto para você conduzir o carro, quanto as imagens das câmeras que tem embaixo dos retrovisores, que te ajudam a matar o ponto cego. Por exemplo, se você der seta à direita, abre uma câmera que fica embaixo ali do retrovisor, bem aqui no meio, te mostrando se você pode entrar, se é o melhor momento ou não. E lado esquerdo, a mesma coisa. Um pouco mais à minha direita aqui, eu tenho uma central multimídia que tem 10,25 polegadas e entrega uma resolução de imagem muito boa. Ela é melhor que do Tracker, né? Porque lá parece que a imagem é meio lavada, mas aqui você tem uma resolução super alta. Fica muito bom de ver tudo que você precisa ver aqui, das câmeras. Inclusive esse carro tem câmera 360, que você pode, acessando esse botão da câmera aqui no console, ou quando você engatar ré, você consegue ver todas as câmeras ao mesmo tempo. Mas ele só não leva a nota 10 por quê? O Apple CarPlay e Android Auto é por cabo. Mesmo tendo aqui um carregamento por indução e duas USBs aqui na frente, ele ainda precisa do uso de cabos, enquanto no Tracker não. Você lembra? Pois é, aqui ainda precisa disso, só faltou isso para levar nota 10. E um pouco mais abaixo a gente tem o ar-condicionado digital de uma zona só, mas com modo automático. Um pouco mais abaixo a gente tem o botão Drive Mode, que são modos de condução, né? E como é que ele funciona? Basta você girar o botão, ele vai para o modo
Eco aqui no painel, vai aqui para o verde, mais um giro ele vai para o modo normal e mais um giro ele vai para o modo Sport. Não espere grandes coisas, é um motor 1.0 turbo, mas já deixa o carro um pouquinho mais esperto para você. O freio de mão é eletrônico, com função auto-hold para te ajudar no trânsito a não ficar tanto tempo no farol segurando o pedal do freio. Esse carro tem ventilação do banco do motorista e função start-stop. E a cereja do bolo desse carro aqui é o teto solar panorâmico, que vai até lá atrás. Ele é bem amplo, tem controles elétricos aqui na frente, as mãos do motorista, mas é fantástico. É a cereja do bolo, é a melhor coisa aqui desse interior desse carro. Ó, segura aí porque tem a parte 2 do nosso comparativo, hein? Daqui a pouquinho. Qual desses dois é o SUV que você vai levar para casa? É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Estamos de volta e com a segunda parte do nosso comparativo. As medidas são parecidas. A tecnologia também. O preço quase igual. O desafio desse comparativo foi dado ao nosso repórter Rods. Qual será sua escolha, hein? E agora chegou a hora de dirigir o Chevrolet Tracker. Aqui a gente tem motor 1.2 que gera 133 cavalos e 21,4 kg de torque. E acoplado a ele a gente tem um câmbio de 6 marchas que funciona por conversor de torque, um câmbio tradicional. E como é o consumo do Tracker? Aqui no comparativo ele é o melhor. A gente está falando de marcas aí perto de 7 na cidade no etanol e que ultrapassam de 13 na estrada na gasolina. Mas temos relatos aqui de pessoas que fizeram já 15, 16, 17
na estrada. Já no Creta, a situação é bem diferente. A gente tem um motor 1.0 turbo de 120 cavalos e 17,5 kg de torque. Acoplado a ele tem esse câmbio de 6 marchas, conversor de torque tradicional, bem normalzinho, mas tem aletas atrás do volante que te permite fazer as trocas, que é diferente ali no Tracker, né? Já que tem aquele botãozinho meio incômodo. Falando de consumo, esse aqui é o carro mais gastão do comparativo. É bizarra a diferença? Não, não é tanto assim. Na cidade, no etanol, ele faz 8,2 e na estrada ele faz 12,2. São números ok. Podia ser melhor? Por ser 1.0? Poderia ser melhor. Mas o Tracker, nesse ponto, leva a melhor. Talvez seja esse o preço que você deva pagar por levar mais conforto, um pouquinho mais de espaço e um acabamento mais bacana. E similaridades de design, né, digamos assim. Os dois têm uma linha de cintura mais alta, que dá essa encorpada para os SUVs. Os dois têm racks de teto e nos dois carros você encontra esse acabamento em plástico não pintado ou preto fosco, como você preferir, junto às caixas de roda. E aqui atrás, design dos dois carros. O Creta bem agressivo, bem moderno, e aqui o Tracker também bastante moderno, mas com uma dose de sobriedade. E parece que tá tudo muito igual aqui ainda. A gente tem antena de teto nos dois, aerofólio, terceira luz de freio, limpador traseiro, as lanternas que tem uma mistura de conjunto de LED com conjunto halógeno também, a logotipo aqui no meio e os para-choques. Você não acha não que esses para-choques poderiam estar um pouquinho mais pronunciados, um pouquinho mais para fora para proteger melhor esses carinhas no caso de um totozinho? Me deixa saber nos comentários. E mais uma coisa muito importante, porta-mala, né? Carro para família. Então vamos lá. No Creta você tem 422 litros de capacidade, enquanto no Tracker 393, é menor. Você tem uma solução aqui de deixar o fundo mais baixo, mais alto, mas ele não aumenta além de 393, é isso. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A abertura é feita pelo botãozinho aqui, você tem que estar com a chave no bolso para ele saber que você está perto. E eu tô com 4 malas aqui. Será que essas malas cabem lá naquele cara? Você acha que vai sobrar? Olha só. Você já viu que já parou por aqui a história, né? Deixa eu pegar mais uma mala. Pronto, acho que eu consegui resolver do melhor jeito possível. Já deu pra ver que a mala azul não coube. Mas esse porta-mala não era maior? Pois é por essas e outras que a gente precisa prestar atenção justamente nessas horas, porque o número, às vezes, não quer dizer muita coisa. Galera, a gente passou o dia testando esses dois carros e a resolução é a seguinte. Olha os preços aí na tela. Muito similares, né? Você tá vendo que tem uma diferença de R$ 1.050, mas vamos chamar isso de nenhuma diferença, tá bom? Só para facilitar pra gente. Mas e aí? Qual carro levar? Bom, eu resumiria da seguinte forma. Se você está procurando um carro mais confortável, melhor acabado, com um pouquinho mais de requinte, que te deixa com aquela sensação de estou sentindo meu dinheiro aqui, meu investimento bem colocado, vai de Creta. Mas, se você procura um SUV mais econômico, um pouco mais forte, um pouco mais prático para a cidade, o Tracker vai te investir melhor, beleza? Te vejo no próximo vídeo, se cuida e até mais! O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem o próximo encontro semana que vem. E se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá só uma passada lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/webmotors. E tem também o nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Por enquanto é só, tá, gente? Até semana que vem. A gente tem o encontro, hein? Tchau!